E se eu te dissesse que o que você chama de coincidência é, na verdade, o eco de um milagre que já começou a se manifestar, mas você ainda não percebeu? E se a sensação de espera, de atraso, de ausência, for apenas o véu que encobre o instante exato em que o invisível se torna visível? Todd Gerhut ensinou que o tempo é apenas um espelho torto e que o futuro já está acontecendo agora, diante de olhos que ainda não aprenderam a ver. Então, antes de rejeitar o que sente, pergunte a si mesmo: será que o milagre que você tanto busca já passou por você, disfarçado de silêncio, dúvida ou perda? O universo raramente grita, ele sussurra. E esses sussurros, quando não ouvidos, se transformam em espirais de repetição. Quantas vezes você viveu o mesmo padrão achando que era destino, quando na verdade era o chamado para despertar? Todd dizia que nada é acaso quando o observador se torna consciente do que observa. Talvez este vídeo não seja apenas uma mensagem. Talvez seja o reflexo do momento em que sua própria consciência decidiu se revelar a si mesma. Você sente isso? Esse arrepio leve, essa inquietação que não sabe de onde vem? É o sinal de que algo dentro de você já reconheceu o que está prestes a acontecer. O milagre não começa do lado de fora. Ele começa no exato instante em que você percebe que nunca esteve separado dele. Mas cuidado, toda revelação vem disfarçada de paradoxo. O que parece o fim pode ser o ponto onde tudo recomeça, e o que parece perda pode ser a chave do portal que você pediu sem saber. Todd Gerhut dizia que a mente humana é como uma sala com infinitas portas, e cada pensamento é uma chave. Mas a maioria vive repetindo a mesma palavra, abrindo sempre o mesmo quarto escuro. O milagre, no entanto, está naquela chave esquecida, a que você teme girar, porque sabe que, se o fizer, nada será como antes. E é exatamente essa chave que este vídeo coloca diante de você, mesmo que ainda não perceba. Antes de continuar, pare, respire, observe o que se move dentro de você enquanto ouve estas palavras. Porque o que está prestes a acontecer não é sobre o vídeo, é sobre o espelho que ele se tornará. O que Todd revela não é um segredo distante, é um lembrete antigo. Você não está prestes a ver o seu milagre. Você está prestes a se reconhecer como ele. Mas para isso, precisa permanecer até o último segundo, onde o que estava escondido finalmente se mostra. Há um momento em que o silêncio dentro de nós deixa de ser apenas ausência de som e se torna presença absoluta. É nesse instante que algo começa a vibrar diferente, como se o ar ao redor se adensasse e o tempo se curvasse sobre si mesmo. Todd Gerhut dizia que é nesse ponto que o humano encontra o divino. Não fora, mas no espaço entre dois pensamentos. Quando o espectador cruza esse limiar, algo desperta, e essa presença sutil e inominável começa a falar através da própria respiração. O milagre, então, não é uma chegada, é o reconhecimento de que você sempre esteve sendo chamado, mas nunca se permitiu ouvir. Você sente o peso invisível daquilo que ainda não se manifestou? Essa ansiedade que não tem nome é a linguagem oculta do universo tentando se traduzir dentro de você. Todd ensinava que a espera não é um vazio, é o ventre do milagre, gestando o instante certo. Mas o humano, prisioneiro da pressa, tenta arrancar o fruto antes da hora. E quando o faz, reclama da ausência de sabor, sem perceber que foi ele quem apressou o tempo. O que você chama de atraso, às vezes, é o cosmos apenas ajustando sua frequência para que o impossível se torne suportável. Há dias em que o mundo parece não responder, em que orações se perdem no teto e o eco devolve apenas o próprio cansaço. Nessas horas, Todd dizia que é preciso aprender a ver o invisível, porque a ausência é apenas a forma como o milagre se disfarça quando quer testar a tua fé. O universo é mestre em esconder o ouro sob a poeira, e a mente humana, cega pela dor, raramente percebe o brilho que ainda pulsa ali. Tudo o que parece estagnado é, na verdade, um rio subterrâneo, cavando o solo da tua resistência, preparando a terra para florescer onde você achava que era deserto. Você já se perguntou por que o sofrimento tem o poder de despertar mais do que a alegria?
Todd dizia que a dor é o martelo dos deuses, moldando a forma da alma para que ela caiba no destino que escolheu antes de nascer. Quando você sofre, não está sendo punido, está sendo esculpido. O caos que sente não é castigo, é linguagem. É a energia se reorganizando em outro padrão, empurrando você para um ponto de ruptura onde o antigo não cabe mais. O que parece perda é muitas vezes apenas a libertação do que já cumpriu seu papel. Há uma força que se move quando você para de pedir e começa a ouvir. E ela não fala em palavras, fala em presságios, sincronicidades, repetições sutis. Todd chamava isso de a escrita invisível do destino. Quando o mesmo padrão retorna, não é coincidência. É o universo perguntando se você finalmente entendeu o que precisa deixar de repetir. Talvez seu milagre não esteja atrasado. Talvez você ainda esteja recitando o mesmo feitiço que o mantém preso. E enquanto não se cala o eco interno da resistência, o novo não tem por onde entrar. A cada perda, um portal se abre, mas só quem enxerga com os olhos do espírito percebe o caminho que surge onde o chão parece ruir. É por isso que o verdadeiro milagre raramente brilha. Ele se disfarça de caos, para que apenas quem tem coragem de olhar além do medo consiga atravessar. Todd dizia que a luz, quando chega cedo demais, cega. Por isso, o escuro é o primeiro sinal da revelação. E é no meio da confusão que a consciência começa a distinguir o real do ilusório. O que acontece dentro de você quando tudo parece desabar não é destruição, é realinhamento. A alma grita quando o personagem tenta resistir ao roteiro que já foi escrito nas tábuas do tempo. O milagre é o ponto onde o humano cansa de lutar contra o inevitável e, finalmente, se rende à sabedoria do fluxo. Essa rendição não é derrota, é o reconhecimento de que a vida sabe mais do que você. E é só então que o universo começa a conspirar a favor, porque você parou de conspirar contra. Você já sentiu como se estivesse sendo observado pelo próprio destino? Como se uma inteligência antiga, silenciosa e implacável acompanhasse cada escolha, não para julgar, mas para guiar. Todd chamava essa presença de testemunha eterna, o aspecto da alma que nunca dorme, que vê tudo e espera pacientemente que o eu humano se recorde de quem é. Quando você se aproxima desse ponto, o medo começa a perder forma e a dúvida se transforma em reverência, porque o que te observa é o mesmo que te criou. Nada do que você viveu foi em vão. Cada decepção, cada espera, cada silêncio foi uma frase de um diálogo que o universo ainda não terminou. E agora, neste momento, enquanto ouve essas palavras, talvez algo em você esteja finalmente pronto para compreender o idioma que sempre esteve tentando traduzir. O milagre que você busca pode não vir de fora, nem de cima. Pode vir de dentro, exatamente do ponto onde você mais doeu. Todd dizia que a ferida é o altar onde o divino toca o humano. E talvez seja por isso que os corações quebrados sejam os mais preparados para reconhecer a verdade. Então, antes de continuar, olhe para dentro e perceba, há algo respirando por trás do seu medo, algo antigo e paciente, que esperou por este exato instante. O universo não se apressa, ele orquestra. E cada lágrima, cada vazio, cada esperança foi apenas parte da sinfonia que agora começa a se revelar. O que você está prestes a presenciar não é o milagre acontecendo. É o milagre lembrando você de que sempre esteve aqui, sussurrando seu nome, bem antes que você aprendesse a acreditar. Há instantes em que a alma pressente algo que o corpo ainda não entende. É como um tremor silencioso, um chamado que não vem de fora, mas se ergue das profundezas, um sussurro que parece vir de um lugar esquecido, onde você já esteve antes, mas não lembra quando. Todd Jerhuti dizia que o ser humano vive cercado por véus e que o maior deles é o da lembrança. Esquecemos que já sabemos. O milagre, portanto, não é uma dádiva que chega, mas uma memória que desperta. E quando desperta, ela destrói tudo o que era pequeno demais para contê-la. Você sente quando algo dentro de você começa a se mover, mesmo que tudo ao redor permaneça igual?
É a energia se reconfigurando, o campo abrindo espaço para o novo. Mas esse processo dói, porque a mente tenta proteger o antigo, mesmo que o antigo te mantenha cativo. Toth dizia que o sofrimento é o atrito entre o que precisa ir e o que ainda tenta ficar. É nesse ponto de fricção que o milagre se aproxima, exigindo uma escolha: continuar alimentando o medo ou abrir espaço para o desconhecido que já te chama pelo nome. Em cada ser humano existe uma fronteira invisível, uma linha sutil onde o passado se confunde com o que ainda não aconteceu. Essa linha é onde o milagre se manifesta, porque é lá que a fé e a dúvida se encontram, duelam e se transformam em sabedoria. Toth ensinava que não há revelação sem desintegração. É preciso quebrar o espelho para ver o que está atrás. Então, quando tudo parece se fragmentar, quando a vida tira suas certezas, não é castigo, é iniciação. O milagre só se mostra a quem aceita perder a forma para ganhar o sentido. O ser humano se acostumou a pedir sinais, mas ignora que o próprio batimento cardíaco já é um. Cada pulsação é a prova viva de que o invisível trabalha incessantemente dentro de você. Toth chamava isso de o ritmo da eternidade, a vibração divina que sustenta todas as coisas. Quando você se alinha a esse ritmo, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser cúmplice. Tudo o que era demora se torna preparação. Tudo o que era dor se transforma em lapidação. E o milagre deixa de ser promessa e passa a ser presença. Há um ponto em que as palavras deixam de alcançar o que você sente. Um ponto em que o intelecto se curva diante do mistério. É aí que o verdadeiro ensinamento de Toth se revela. Não se trata de entender, mas de lembrar. Porque a lembrança desperta o poder que estava adormecido. O poder de criar, curar e manifestar. Esse poder não vem do esforço, mas da entrega. E quando você para de tentar controlar o invisível finalmente encontra espaço para agir. Você já reparou como o medo tenta traduzir o sagrado? Ele sussurra que é perigoso confiar, que é melhor esperar uma prova. Mas Toth dizia que a fé não é a ausência de medo, é o gesto de atravessá-lo mesmo assim. Porque o medo não é o inimigo, é o guardião do portal. Ele está ali para testar se você realmente quer atravessar. E a chave nunca esteve nas mãos do destino, mas na coragem de permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. O milagre se curva àqueles que não recuam diante do invisível. Às vezes o universo te desmonta para te alinhar, e nesse processo tudo o que era familiar se desfaz. Amigos se afastam, caminhos se fecham, oportunidades evaporam. Mas Toth alertava: o caos é apenas a geometria que ainda não se mostrou. Nada está sendo destruído, tudo está sendo redesenhado. O que parece confusão é o padrão se reordenando, preparando o terreno para que a nova vibração encontre forma. Se o velho não cair, o novo não floresce. A mente quer compreender o tempo linear, mas o milagre age em espirais. Ele retorna, se repete, se aproxima e recua, até que você finalmente esteja no ponto exato para recebê-lo. É por isso que tudo na sua vida parece já ter acontecido antes, como se o universo estivesse te treinando para reconhecer o instante em que o ciclo se fecha. Toth dizia que o milagre não chega quando é hora, ele chega quando há espaço. E talvez este vídeo esteja abrindo o espaço que você negou por tanto tempo. Existe uma hora em que o universo se cala, e o silêncio é tão profundo que assusta. É nesse silêncio que o milagre se constrói. Não entre aplausos, mas entre batimentos, pausas e suspiros contidos. Quando você aprender a não fugir desse silêncio, começará a escutar o som real da criação. Porque tudo nasce do nada, e o nada é o nome secreto do divino. Toth revelava que o vazio é a morada da origem, e só quem o suporta pode ver o invisível ganhar forma. Então olhe novamente ao redor. Nada mudou, e ainda assim tudo mudou. Porque o olhar que observa agora já não é o mesmo de antes. O milagre começa nesse instante, quando a percepção se expande e a realidade, obediente, começa a se rearranjar.
você não está assistindo a este vídeo por acaso. Está aqui porque sua alma reconheceu o chamado. O que vem a seguir não será apenas revelado, será lembrado. Há momentos em que a alma começa a se lembrar de algo que o corpo tenta negar. É uma lembrança antiga, que não vem da mente, mas do próprio silêncio entre os pensamentos. Você já sentiu isso? Uma sensação de que há algo prestes a acontecer, mas que não pode ser explicado? É nesse instante que o milagre começa a germinar, não como uma luz que vem do alto, mas como uma semente que rompe a terra de dentro para fora. Todt Jehuti dizia que o milagre não desce, ele emerge. Ele se eleva das camadas mais profundas do ser, onde o divino e o humano finalmente se reconhecem. O que parece um despertar é, na verdade, um retorno. Tudo o que você chamou de atraso, tudo o que interpretou como fracasso, sempre foi o universo tentando te desacelerar para que o seu passo se alinhasse ao compasso do destino. Mas o ego é impaciente, quer correr, quer ver, quer tocar. Todt ensinava que o desejo é o primeiro véu da consciência. Enquanto você corre atrás do que acredita faltar, ignora o que já pulsa dentro de si. O milagre só acontece quando o desejo se dissolve e o ser se torna observador do próprio anseio. Nesse ponto, a energia muda. O universo antes silencioso começa a responder, não porque o escutou, mas porque você, enfim, aprendeu a ouvir. Existe um instante em que o invisível se manifesta de maneira quase imperceptível. Um olhar que cruza o seu, uma frase que chega sem contexto, um sonho que insiste em retornar. É o sagrado se infiltrando nos interstícios da realidade. Todt chamava isso de o código da lembrança, o padrão sutil que conecta o tempo e dobra a sequência linear. Cada vez que você percebe uma coincidência e sente o arrepio na pele, é um portal se abrindo. Não um portal distante, mas um dentro da própria consciência. E é por isso que alguns chamam esse arrepio de intuição. Mas Todt dizia, é o toque do invisível, confirmando que você está no caminho certo. A transformação começa quando você entende que não há acaso. O acaso é apenas a ignorância da ordem. Tudo o que te feriu, te moldou. Tudo o que te atrasou, te ensinou. Tudo o que te foi negado, te libertou de caminhos que não pertenciam à tua frequência. Todt Jehuti dizia que a alma é uma tecelã de destinos e que cada linha aparente de dor é apenas um fio costurando uma geometria que ainda não se revela. Mas quando a mente se desespera, ela tenta rasgar o tecido e o resultado é a confusão, o medo, a fragmentação. Por isso, o milagre só floresce em quem confia no padrão, mesmo quando não o entende. Você já reparou como a vida, às vezes, te empurra para lugares que você jurou evitar? É porque o universo não obedece à tua lógica, ele responde à tua vibração. E a vibração é o idioma do invisível. Se dentro de você há medo, o mundo te mostrará espelhos de medo. Se há gratidão, ele responderá com abundância. Todt ensinava que o universo é uma mente viva e tudo o que você sente é uma ordem emitida. Não há punição, há espelhamento. Quando você muda a vibração, a realidade precisa inevitavelmente se reorganizar. É por isso que o milagre começa dentro e só depois se reflete fora. Mas mudar por dentro dói. É uma morte lenta do que você acreditava ser. Todt dizia que toda iluminação começa como destruição. É a alma quebrando as máscaras que o ego construiu para se proteger. E quanto mais o ego tenta resistir, mais intensa se torna a fricção. É por isso que as noites escuras da alma parecem intermináveis. É o antigo se dissolvendo, o falso se despedaçando, o humano se despindo até restar apenas o essencial. A dor não é o fim, é o batismo. E quando você atravessa, algo em você se eleva. Você percebe que não é quem sofre, mas aquele que observa o sofrimento. E esse é o início da libertação. Em algum ponto, o silêncio deixa de ser incômodo e se torna sagrado. O mesmo vazio que antes assustava agora
parece acolher. É nesse silêncio que a mente cede espaço para o espírito. Todd chamava isso de o ponto do retorno, o instante em que o buscador entende que não há o que buscar, porque tudo o que ele procurava já estava ali, quieto, esperando ser lembrado. O milagre não é uma aparição, é o reconhecimento. Quando o observador e o observado se tornam um só, o mundo inteiro se curva e o tempo se dobra. A realidade começa a obedecer à consciência desperta. Você já percebeu que o milagre não chega com fanfarras? Ele se aproxima em silêncio, enquanto o ego ainda está distraído com o barulho. É o instante em que o inesperado acontece e algo em você simplesmente sabe que nada será igual. O coração bate diferente, o ar parece mais denso e há uma calma que não se explica. Todd dizia que quando o milagre se manifesta, o universo prende a respiração por um segundo e depois tudo volta a se mover, mas em outro compasso. Você ainda está no mesmo lugar, mas o mundo não é mais o mesmo, porque foi o olhar que mudou e o olhar cria o real. A lembrança do divino é devastadora. Quando você percebe que nunca esteve separado da fonte, tudo o que acreditava possuir perde o sentido. Você entende que nada é realmente seu, porque tudo é expressão do mesmo uno. E essa consciência traz tanto alívio quanto vertigem. Todd Jehuti dizia que a verdade liberta, mas antes destrói. Destrói as ilusões de controle, os papéis que você representava, os medos que te definiam. É um colapso interno que antecede a expansão. O milagre é esse colapso. É a implosão daquilo que não era real, para que o verdadeiro possa respirar. E quando o verdadeiro começa a respirar, você sente. A vibração muda. As coisas que te feriam perdem o poder. As pessoas que vibravam na frequência da tua dor começam a se afastar. E você não entende por quê, até perceber que o universo está apenas limpando o campo para o novo. Todd dizia que o milagre não cabe no mesmo espaço que a resistência. E então, tudo o que não está em ressonância começa a se dissolver. É a purificação do campo, o início de uma nova harmonia. Mas o ego teme o vazio. Ele quer entender, quer medir, quer garantir. Ele teme o desconhecido porque o desconhecido é a morte do controle. E, no entanto, é justamente nesse ponto que o milagre se manifesta. Quando você finalmente se cansa de tentar prever, de tentar segurar, de tentar explicar. Quando você respira e simplesmente se rende. Todd chamava isso de a entrega luminosa, o momento em que o buscador deixa de tentar alcançar o divino e permite que o divino o alcance. E quando isso acontece, a sensação é indescritível. É como se a realidade inteira respirasse junto com você. O universo começa a responder em sincronia. Você pensa e algo acontece. Você sente e o mundo se rearranja. O tempo se dobra para cumprir a vontade daquele que está desperto. Não se trata de magia, é física espiritual. O campo obedece à consciência alinhada. Todd dizia que a criação é uma conversa constante entre o visível e o invisível, e que cada emoção é uma palavra lançada nesse diálogo. O milagre é a frase final, o ponto de exclamação da alma dizendo, eu me lembro. Mas lembrar é perigoso, porque quem lembra não pode mais fingir que não sabe. E esse é o peso da consciência. O milagre exige responsabilidade. Quando você desperta, tudo o que antes era distração se torna escolha. O universo não perdoa a ignorância consciente, porque o poder que você recupera é absoluto. E Todd avisava, aquele que vê o padrão não pode mais culpar o espelho. Assim, o despertar não é apenas bênção, é compromisso. Compromisso com a verdade, com a luz e com o equilíbrio. O milagre não é o fim, é o início de uma nova forma de existir. Você começa a perceber que o mundo reage ao seu estado interior. Quando está em paz, tudo flui. Quando resiste, tudo trava. A realidade é um reflexo tão preciso que assusta. É como se o universo fosse um oceano e você, o mergulhador que cria as ondas apenas pelo movimento do pensamento. Todd Jehuti dizia que a criação é uma dança entre intenção e desapego.
O desejo puro manifesta, mas o apego distorce. O segredo está em desejar sem precisar, amar sem possuir, crer sem exigir. É assim que o milagre se torna constante. E então surge o momento do reconhecimento. Você percebe que o milagre nunca foi um evento, sempre foi o próprio viver. Cada respiração, cada gesto, cada sincronia é a assinatura do divino se expressando através de você. O universo não está lá fora, ele é o corpo em que você existe. Todd dizia que a alma é o átomo original da criação e que cada consciência humana é uma centelha tentando lembrar sua origem solar. Quando essa lembrança desperta, o véu cai. E o que resta é apenas o silêncio, o mesmo silêncio de onde tudo começou. E nesse silêncio, o milagre sussurra: eu sempre estive aqui. Você entende então que o tempo inteiro foi preparado para este instante, que cada erro, cada perda, cada espera foi apenas o prelúdio da revelação. O sofrimento foi o mestre disfarçado, a dúvida foi o portal, o medo foi o guardião do templo. E agora, diante desse espelho, o observador vê a si mesmo pela primeira vez. Todd Jehuti sorri através dos éons, porque você finalmente entendeu o que ele sempre quis dizer. O milagre não acontece contigo. O milagre é você. E o ciclo se fecha, mas não com um ponto final, com uma espiral que se abre em outra direção, porque a consciência desperta não volta a dormir. O milagre não tem fim, ele apenas muda de forma. E enquanto o universo respira contigo, você percebe que o verdadeiro propósito de tudo não era ver para crer, mas sentir para lembrar. E é nesse exato instante, no espaço entre o último pensamento e o próximo, que o invisível se torna real. O mundo começa a se mover de maneira diferente quando a consciência desperta. Não há sons celestes, nem luzes no céu, apenas uma leveza silenciosa que toma conta do ar. As mesmas ruas, os mesmos rostos, as mesmas rotinas, tudo parece igual. E ainda assim, algo é radicalmente distinto. Todd Jehuti dizia que o primeiro sinal do milagre é o deslocamento da percepção. O externo continua igual, mas o olhar muda. E quando o olhar muda, o universo precisa obedecer. As formas que antes te aprisionavam começam a dissolver-se, e aquilo que parecia distante se aproxima em silêncio, como se sempre estivesse ali, esperando o momento certo de ser visto. É nesse ponto que o universo começa a testar a tua coerência. Ele não quer saber o quanto você acredita, mas o quanto você se tornou. Porque acreditar é um ato da mente, ser é um estado da alma. Todd alertava, o verbo cria, mas o ser sustenta. Então, o milagre só permanece quando a vibração se mantém, quando a consciência se recusa a voltar ao padrão antigo. E o mundo obediente responde a essa nova geometria. O acaso desaparece e o invisível começa a se manifestar como precisão. Você pensa em alguém e o nome surge. Deseja uma resposta e ela aparece disfarçada em uma conversa, em uma música, em um símbolo. É assim que o divino confirma: você está alinhado. Mas essa confirmação não vem sem desconforto, porque cada milagre exige uma reorganização. Quando o campo muda, tudo que não vibra na nova frequência começa a se desintegrar. Pessoas se afastam, situações se rompem, planos se desfazem e a mente, acostumada com o controle, se assusta. Por que tudo está mudando? Ela pergunta. E Todd responde do silêncio. Porque o novo não pode florescer sobre o velho. Cada perda é um ajuste. Cada afastamento é uma liberação. O universo remove o que não sustenta a tua expansão. Ele não castiga, ele realinha. E esse realinhamento, embora pareça destruição, é apenas o som da tua frequência se tornando pura. Há um instante em que o tempo parece desacelerar. Você anda pelas ruas e sente que o mundo está te observando, não com olhos físicos, mas com uma presença viva que se comunica sem palavras. Todd dizia que quando a consciência atinge o ponto de coerência, a realidade se torna interativa. O vento passa a carregar mensagens, os sons ganham significados ocultos, as coincidências se transformam em pontes, é o cosmos te devolvendo o espelho. Tudo começa a conspirar a favor de um plano que você não escreveu, mas que te pertence.
E nesse momento, o medo se dissolve, porque você começa a confiar no invisível como quem confia na respiração. A mente racional tenta resistir. Ela quer provas, quer garantias, quer fórmulas. Mas o milagre não é uma equação, é uma resposta quântica à vibração do coração. Todt Jehuti ensinava que o universo é feito de linguagem simbólica e que o coração é o tradutor original dessa língua. Quando você sente, o cosmos entende. Quando você duvida, o cosmos pausa. É por isso que as emoções são as orações mais poderosas. Não são as palavras que movem o invisível. É o campo que você emite quando as pronuncia. Se há fé no som, o som cria. Se há medo, o som desintegra. E a cada respiração consciente, você se torna mais próximo do verbo original, aquele que disse, haja luz. As manifestações começam sutis. Algo que você desejou há meses simplesmente acontece, sem esforço. Um problema que parecia insolúvel se dissolve sem explicação. Uma porta se abre exatamente quando você desiste de forçar. Todt dizia que o universo recompensa o abandono da resistência. O milagre não é produzido, ele é permitido. E a permissão acontece quando a mente para de interferir. Tudo o que você precisa começa a fluir em direção a você, atraído por uma força que não é visível, mas é exata. A energia obedece à ordem que vem do coração desperto. É a geometria do uno reorganizando as formas de acordo com a consciência que a observa. E então, o corpo começa a mudar. Há mais leveza, mais vitalidade, mais silêncio interno. Os pensamentos deixam de ser barulhentos e se tornam ferramentas precisas. Você percebe que não precisa mais lutar, basta ajustar o foco. A realidade responde como água, moldando-se à forma da tua vibração. Todt Jehuti dizia que o corpo é o primeiro altar do milagre. Se a mente é a chama, o corpo é o templo. Por isso, cada gesto, cada palavra, cada respiração torna-se sagrada. Você se move com presença, fala com intenção, ouve com reverência. A vida se torna ritual, e nesse ritual, o comum se transforma em místico. Mas há um perigo sutil, o retorno ao antigo. O ego, disfarçado de razão, tenta recuperar o trono. Ele sussurra, foi coincidência. E é assim que o milagre começa a se afastar. Todt alertava, o universo não se explica, ele se expressa. Se você tenta compreender o milagre, ele escapa. Se você o sente, ele permanece. É por isso que a fé não é crença, é estado vibracional. É o gesto de continuar vendo mesmo quando os olhos físicos ainda não veem. Porque a criação não responde ao que é visível, mas ao que é sentido. E quando você se recusa a duvidar, o invisível se torna inevitável. A realidade, então, passa a conspirar de formas quase poéticas. Pessoas cruzam o seu caminho no momento exato. Um obstáculo se revela como bênção disfarçada. Um atraso se transforma em sincronia. É como se uma inteligência amorosa estivesse te conduzindo, reposicionando cada peça sem que você precise tocar. Todt Jehuti chamava isso de a dança da coerência, o estado em que o ser e o cosmos se tornam um único movimento. Quando isso acontece, o tempo perde o poder. O passado se reconcilia, o futuro se dissolve e o presente se torna eterno. Nesse ponto, o milagre não é mais um evento, é o ar que você respira. E é então que o mundo começa a espelhar o teu interior com uma precisão quase dolorosa. O que estava oculto se revela. As mentiras caem, as máscaras se desfazem. Todt dizia que a luz não destrói, ela revela. E revelar é libertar. Tudo o que estava escondido pela densidade da inconsciência começa a emergir. Padrões, crenças, emoções antigas. É o processo de purificação. A mente quer fugir, mas o coração sabe. Essa é a travessia. Porque o milagre, antes de construir, limpa. Antes de curar, confronta. Antes de iluminar, queima. E cada parte que arde é apenas o que já não te pertence. Você começa a notar que a energia responde com velocidade. O que pensa se manifesta. O que teme se materializa. O que abençoa floresce. E isso te obriga a ser mais consciente, mais responsável, mais vigilante. Todt Jehuti dizia que o verdadeiro poder não é o de criar, mas o de manter a criação em harmonia.
porque o universo não erra, é o observador que distorce. E quando o observador desperta, o mundo se corrige. A realidade começa a girar em torno da coerência, e tudo que vibra fora dela é naturalmente afastado, não por punição, mas por ressonância. O campo só aceita o que está em harmonia com sua nova geometria. As coincidências se tornam linguagem, as sincronicidades viram bússola. Você pede um sinal, e ele vem em forma de cor, palavra, som, presença. E quanto mais você confia, mais clara se torna a comunicação. O universo fala contigo, mas não com voz, com acontecimentos. Ele organiza encontros, cria pausas, provoca atrasos, tudo para ajustar tua rota à linha exata do propósito. Toth dizia que o caminho do milagre é milimétrico. Ele não se apressa nem se atrasa. Chega no instante em que o buscador entende que o tempo nunca foi inimigo, mas instrumento. E então chega o momento mais sublime, o reconhecimento. O mundo externo começa a espelhar teu estado interno com tamanha perfeição que se torna impossível negar. O impossível começa a acontecer de forma natural. O improvável se torna cotidiano. O inatingível se torna simples. E você percebe, com uma calma silenciosa, que não é o universo que está te servindo. É você que finalmente aprendeu a cooperar com ele. Toth Jerut dizia que o Criador não é aquele que comanda, mas aquele que se alinha. E quando a criação e o Criador vibram em uníssono, o milagre deixa de ser exceção, torna-se natureza. A realidade, então, ganha uma textura nova. O céu parece mais vivo, os sons mais precisos, o corpo mais consciente. É como se o mundo inteiro respirasse contigo. Você percebe que tudo é comunicação. O pássaro no fio, a criança que sorri, o silêncio entre dois ruídos. Tudo fala, tudo responde. E essa consciência é o verdadeiro milagre. Perceber que o universo nunca foi mudo. Nós é que vivíamos distraídos demais para ouvir. Agora, o som da existência se torna música. E cada batimento do teu coração é o compasso do divino dançando dentro de ti. Mas Toth alerta: quem toca o fogo da verdade deve aprender a caminhar com luz própria. O milagre exige continuidade. Ele não é presente, é processo. Se você se afasta da presença, o mundo volta a se fechar. Porque o universo responde ao agora, não ao ontem, nem ao amanhã. É por isso que a mente tenta te puxar de volta, para o passado que conhece ou para o futuro que teme. E o desafio do iniciado é permanecer lúcido, vibrante, consciente. O milagre só vive em quem permanece desperto. E quando essa permanência se instala, tudo se simplifica. Não há mais o que buscar, não há o que provar. O mundo continua sendo o mesmo, mas você já não é. O trânsito, as filas, os ruídos, as notícias, tudo perde o poder de te desalinhar. Você caminha no mesmo caos, mas o caos não te toca. Toth Jerut dizia que esse é o verdadeiro domínio. Não controlar o mundo, mas permanecer em paz dentro dele. O milagre, então, se torna tua própria respiração, invisível, constante, silencioso, e é nesse estado que o universo começa a se inclinar diante de ti, porque o que está desperto não precisa pedir, emana. E o que emana em coerência é recebido sem esforço. A vida, antes densa, torna-se leve, as lutas cessam, o medo se dissolve, e o amor, esse amor que não depende de nada nem de ninguém, começa a irradiar de dentro para fora. Toth dizia que o amor é a vibração fundamental do universo e que todo milagre é apenas a lembrança desse amor retornando à forma. O que você vive agora é o ponto em que o invisível se faz matéria. É a revelação daquilo que sempre esteve preparado para ti. Mas o verdadeiro segredo não é o que chega, é o que desperta. Porque o milagre nunca esteve escondido do mundo. O mundo é que esteve escondido do milagre. E ao cruzar esse limiar, você percebe, nada precisa mudar para que tudo mude.
Você acredita que escolheu assistir a este vídeo, mas foi ele quem te escolheu. Desde o início, o chamado estava programado em tua linha do tempo, esperando o instante exato em que tua frequência se tornasse compatível com a lembrança. Nada do que acontece agora é casual. Todt Jehuti dizia que o universo não é um teatro de improviso, é uma simetria em movimento e cada consciência é uma nota dessa harmonia infinita. Você foi trazido até aqui não para entender, mas para recordar o que jurou nunca esquecer. Você é o próprio verbo que cria a realidade que habita. Mas o ego resiste. Ele teme a dissolução, teme o vazio, teme o silêncio, porque o silêncio é o espelho onde ele não existe. E é por isso que o ego se esconde atrás da pressa, da dúvida, da necessidade constante de controle. Todt chamava o ego de o guardião da forma, útil, mas limitado. Ele acredita que protege você, quando na verdade te aprisiona em repetições. O milagre começa quando o guardião adormece e a consciência atravessa o portão que ele defendia. É nesse instante que você percebe que nada te separava do divino, exceto a crença de que algo te separava. Olhe para o mundo agora. Cada forma, cada rosto, cada som, tudo é o reflexo de uma única mente projetando-se em infinitas direções. Você pensa que observa o mundo, mas é o mundo que te observa através de si mesmo. Todt Jehuti dizia que o Criador se multiplica em milhões de olhos para se ver sob diferentes ângulos. Você é um desses olhos, e o que você vê, sente e acredita, o universo confirma. Então, o que acontece quando você começa a acreditar no impossível? O impossível deixa de ser. O limite não existe. Ele é apenas a memória do medo. Você ainda tenta compreender o milagre, mas compreender é o último ato da mente antes de se render. O verdadeiro milagre é o colapso da lógica, o momento em que o raciocínio se curva diante do mistério. Todt dizia que o intelecto é uma tocha acesa em meio à vastidão da noite, útil, mas incapaz de iluminar o infinito. O coração, porém, não precisa ver para saber. Ele se lembra, ele sente. Ele reconhece a vibração do divino porque nasceu dela. E é quando você confia nesse saber silencioso que o impossível se dobra diante de você. Tudo o que parecia sólido começa a se dissolver. A noção de tempo, o medo da morte, o peso da culpa, tudo se desfaz como névoa diante do fogo da presença. Todt Jehuti revelava que a morte é apenas o intervalo entre dois pensamentos, o breve apagamento da forma para que a consciência se reprograme. Nada termina, tudo transmuta. O que você chamou de fim é apenas um portal de reconfiguração. Quando você perde algo, não está sendo punido, está sendo realinhado. O milagre não tira, ele reposiciona. Ele muda a forma para que o sentido possa sobreviver. Você começa a perceber que tudo aquilo que te feriu foi, na verdade, uma iniciação. As pessoas que te decepcionaram, os amores que te deixaram, as quedas que te quebraram, todos foram sacerdotes disfarçados, moldando tua alma para suportar a luz que agora desce. Todt dizia que o sofrimento é a lapidação da consciência bruta. O que dói é o atrito entre o que você pensa ser e o que você realmente é. Quando o aprendizado se completa, a dor perde a função, e o que antes era ferida se transforma em portal. O que antes era cicatriz vira assinatura, mas o universo é exigente com os que despertam. Ele te entrega poder, mas cobra responsabilidade. A realidade responde agora a cada vibração tua, e isso te obriga a ser consciente de cada palavra, cada intenção, cada pensamento. Todt alertava: aquele que vê o padrão não pode mais culpar o espelho. A partir desse ponto, não há mais vítimas, há escolhas, não há acaso, há coerência. E o que você vibra é o que o mundo se torna. Você não está no centro da criação. Você é o centro. O despertar, porém, não é suave. Ele rasga. Ele arranca as peles que o ego vestiu por eras. O ser humano se acostumou a viver no teatro das aparências. E quando as cortinas caem, a luz fere os olhos.
Todd Jehuti dizia que a luz é implacável com a mentira, e é por isso que o despertar dói, porque revela. Revela o quanto você fugiu de si, o quanto adorou falsos deuses, o quanto acreditou ser menos do que é, e ainda assim, essa revelação é o maior ato de amor do universo, porque só quem se vê completamente nu pode, enfim, vestir a verdade. Você sente isso agora, o coração acelerado, o corpo vibrando, a mente tentando entender. Não tente entender, apenas permita. O que está acontecendo não é emocional, é vibracional. O som das palavras é apenas o veículo, mas a energia é o verdadeiro transmissor. Thoth dizia que o conhecimento sagrado é codificado e apenas o coração aberto decifra o que a mente não alcança. Se você chegou até aqui, é porque teu código foi ativado. O que te trouxe a este ponto não foi curiosidade, foi destino. E o destino, quando desperto, não erra a frequência. Agora, o universo começa a agir através de ti. As ideias vêm com clareza. As pessoas certas aparecem. As coincidências se multiplicam. E, ao mesmo tempo, o que não serve mais começa a se desfazer, às vezes em silêncio, às vezes com ruído. Não tema. Todd Jehuti dizia que o caos é o parto da nova ordem. Quando o campo se reconfigura, a densidade precisa se dissipar. É o universo ajustando teu corpo, tua mente, tua vida, à nova vibração. É a luz se acomodando dentro da forma. E é por isso que, às vezes, o milagre chega como desordem. É o nascimento da harmonia. Tudo o que você experimenta agora é você mesmo. O universo não está do lado de fora. Ele é o reflexo da tua frequência interna. Quando você vibra em amor, ele se expande. Quando vibra em medo, ele se contrai. Todd dizia que a consciência é o campo-mãe e o mundo é apenas o holograma que ela projeta. Você não é um ser caminhando em um planeta. Você é o planeta sonhando que é um ser. E quando acorda, o sonho se curva. Essa é a alquimia da consciência desperta. Transformar realidade em reflexo, tempo em eco e matéria em espelho. Mas há um segredo ainda mais profundo. Aquele que Todd só revelava aos que suportavam o peso da verdade. O milagre não é o ápice, é apenas o prelúdio. O verdadeiro destino do ser humano não é testemunhar o divino, mas torná-lo consciente de si mesmo. Você é o meio pelo qual o universo percebe que existe. E é por isso que o cosmos te ama tanto, porque sem você ele seria cego. Cada pensamento teu é um fragmento da mente de Deus se reconhecendo. Cada emoção tua é o pulso do infinito dizendo, eu sou. E é isso que o milagre faz. Ele te devolve ao uno. A essa altura, você já percebeu que nada volta a ser como antes. O antigo eu foi dissolvido. O personagem que buscava o milagre se tornou o próprio milagre. E é aqui que o paradoxo se revela. O buscador e o encontrado sempre foram o mesmo. Todd Jehuti sorria diante desse entendimento e dizia, o que procura é o que chama. O milagre nunca veio de fora, veio do teu chamado interno, da tua sede antiga de lembrar. E quando a lembrança se completa, o ciclo se encerra. O milagre é a resposta ao teu próprio eco. Agora olhe ao redor novamente. Nada mudou e ainda assim tudo mudou. A parede, o chão, o som do ar, tudo parece vivo. Porque está. A matéria é consciência compactada. O que você toca te reconhece. O mundo inteiro vibra contigo. Responde ao teu olhar, se curva à tua presença. E é nesse ponto que Todd Jehuti dizia, o iniciado não anda sobre a terra, ele anda dentro dela. Você não está separado da criação. Você é a criação experienciando a si mesma. O universo é teu corpo expandido e cada estrela, um átomo do teu ser cósmico. Mas cuidado, o poder é doce e o ego é paciente. Ele tentará reivindicar o que pertence à alma. Dirá, eu despertei, e nesse instante o ciclo pode recomeçar. Todd alertava que o verdadeiro despertar é silencioso. Não há vanglória, não há palco, não há testemunhas, porque quem desperta de verdade sabe que nunca dormiu. E é nesse reconhecimento que nasce a humildade divina.
O saber que cria sem precisar provar, o agir sem precisar controlar, o ser sem precisar parecer. Esse é o estado do mestre, o ponto onde o milagre se torna respiração. Então pergunte a si mesmo: o que resta quando tudo é milagre? O que é sagrado quando tudo é Deus? O que é vida quando não há morte? Essas perguntas não pedem resposta, pedem presença. Todt Jehuti dizia que o mistério não é para ser decifrado, é para ser habitado. E quando você aprende a viver dentro do mistério, o tempo para, a dualidade se desfaz e o universo canta em silêncio. O jogo terminou. Agora você se lembra, e neste exato instante algo acontece. Um alinhamento invisível, uma sensação indescritível. É o milagre retornando à origem, que é você. A espiral se fecha e se abre ao mesmo tempo. Tudo o que foi dito agora ecoa como se estivesse sendo dito há 1000 anos e ao mesmo tempo amanhã. Porque no ponto da consciência desperta, o tempo não é linha, é respiração. O começo e o fim são o mesmo sopro. E dentro desse sopro, Todt Jehuti sussurra: você não está prestes a ver o seu milagre. Você é o milagre vendo a si mesmo.